Quarta-feira, 15 de novembro, feriado. Boa noite para você e obrigado pelo seu carinho nesse dia aí tão especial para nós. Já era previsto pelo Código de Trânsito, mas só agora pedestres e ciclistas também serão multados por infrações cometidas. Próxima segunda, feriado pelo Dia da Consciência Negra. Folga para muita gente e momento também de reflexão sobre a importância da cultura negra na formação de todo o povo brasileiro. Tem previsão de chuva para amanhã. Você vai ver a previsão completa para algumas cidades da região. Sabe aquelas carinhas enviadas em mensagens pelo telefone ou computador? Muita gente usa para se comunicar sem, ao menos, saber o significado delas. Você vai saber no TV Notícias de hoje, que está no ar. Desde 97, o Código de Trânsito Brasileiro prevê multas para pedestres e ciclistas que infringem as leis. Agora, o Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN, estabeleceu uma resolução que determina a aplicação da multa para os infratores. Para ser mais seguro, veículos e pedestres precisam seguir regras. O ciclista, em regra, ele tem que usar as mesmas vias que os veículos, fazendo ali o tráfego dele pela borda mais à direita da pista e em fila indiana. Salvo conduto, igual no caso aqui na Rondon Pacheco, que a gente tem uma ciclofaixa, né, e junto com essa ciclofaixa a gente tem uma sinalização, uma placa de regulamentação, ele pode fazer o tráfego dele por aqui, não tem problema, né? Então, em regra, ele vai usar as faixas dele, que são ciclovias, ciclofaixas, e aí ele pode usar o passeio aonde tiver uma sinalização permissiva. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a autuação de pedestres e ciclistas há aproximadamente 20 anos, mas ainda não era regulamentada. A nova resolução, apresentada pelo Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, determina que a multa seja aplicada e estabelece como deverá ser a ação dos órgãos fiscalizadores. Segundo o assessor de trânsito de Vonei, em Uberlândia, a fiscalização vai ser realizada em parceria pela Polícia Militar e Secretaria de Trânsito e Transportes, CETRAN. Nós temos hoje a Prefeitura, através da Secretaria de Trânsito, são os agentes de trânsito do município, que tem essa responsabilidade de fazer a fiscalização do trânsito, a organização do trânsito. E nós temos um convênio com a Polícia Militar, né? Como sempre a vida toda teve, a própria Polícia Militar também, com convênio pode fazer esse trabalho junto com a Secretaria. Pedestres que não usarem a faixa, passarela ou passagem subterrânea podem ser autuados. A multa custa em média R$ 44, metade do valor de uma infração leve. No caso dos ciclistas, a multa sobe para R$ 130 e a bicicleta poderá ser removida. O Código de Trânsito é de 97. Desde lá, ele já traz a regulamentação para o ciclista e para o pedestre. Só que não tinha regulamentação para o agente da autoridade de trânsito ou a autoridade de trânsito fazer a autuação. E agora o DENATRAN traz a resolução 706, já regulamentando isso. Então, a partir de abril do ano que vem, já entra em vigor já essa fiscalização. O especialista em trânsito explica o que pode acontecer se o pedestre ou ciclista não aceitar a ação dos agentes fiscalizadores. O agente da autoridade de trânsito ali, né, o policial, o agente de trânsito, ele vai abordar a pessoa, ele vai pegar o número da identidade dessa pessoa e o nome completo. Se possível, ele pode complementar o auto de infração com o CPF e também o endereço completo da pessoa. Lembrando que aquela pessoa que se recusar a se identificar, ela pode ser encaminhada para a delegacia da Polícia Civil e lá ser identificada. O assessor de trânsito acredita que a resolução ainda pode passar por ajustes. Vamos falar, na prática, hoje você exercer essa fiscalização, tem que preparar primeiro o órgão, né? Tem 180 dias a resolução dá para os municípios, os órgãos fiscalizador se ajustarem. Então, nesse 180 dias nós vamos trabalhar. O que nós vamos fazer, como é que nós vamos fazer esse trabalho para aplicar essa regra, essa resolução federal. Eu acho que parte por uma campanha educativa. Primeiro a gente tem que ver os lugares onde há uma incidência, né? Apesar da nova resolução valer apenas em 2018, algumas pessoas já têm opinião sobre o assunto. O motorista tem regras, o pedestre também tem que ter, porque o pedestre acha sempre que está na razão. Multar só vai criar briga e discussão. Infelizmente, a maioria dos acidentes que tem acontecido, 50% é imprudência dos motoristas e dos pedestres mesmo, que às vezes na pressa, né, atravessa fora da faixa e tal.
E a gente viu aí, né? Então, principalmente a partir de agora, mais atenção ao trânsito, pedestres, ciclistas, motoristas, ao trafegar pelas ruas e avenidas da cidade. A ONG SOS Mulher e Família vai realizar o 3º simpósio regional Quem Cala, Consente, Afetos, Poderes e Políticas sobre Violência de Gênero. Será no dia 24 de novembro, no auditório do Bloco 3Q do campus Santa Mônica da UFO, de 1 às 5 da tarde. As inscrições já podem ser feitas e mais informações pelo telefone 3215-7862. De acordo com o Instituto de Climatologia da UFO, tem previsão de mais chuva para os próximos dias e vai cair ainda muita água até o fim da estação. Vamos ver a previsão do tempo para esta quinta-feira em algumas cidades da região. Em Uberlândia, o dia vai ser quente, mesmo com possibilidade de chuva à tarde. Mínima prevista de 19 graus e máxima de 30. Em Araguari, a quinta começa com sol e aumento de nuvens. Possíveis pancadas de chuva à tarde. A temperatura varia entre 17 e 29 graus. Muito sol também em Uberaba e deve chover forte no fim da tarde. Mínima prevista de 18 e máxima de 32 graus. Em Ituiutaba, a quinta já começa muito quente. Os termômetros devem marcar 22 graus pela manhã e chegar a 33 à tarde. Possíveis pancadas de chuva. Em Patos de Minas, a temperatura varia entre 16 e 31 graus. Muito sol e calor e deve chover forte à tarde. O tempo melhora à noite. E depois do intervalo, feriado pelo Dia da Consciência Negra, folga para muita gente e momento também de reflexão sobre a importância da cultura negra na formação de todo o povo brasileiro. Tem mais, eu faço um rápido intervalo e volto já. Na próxima segunda-feira, dia 20 de novembro, é comemorado o Dia da Consciência Negra. Muitos estados e algumas cidades mineiras já tinham a data como feriado no calendário anual. Foi oficializada por lei em 2011 e comemorado de verdade pela primeira vez em Uberlândia só no ano passado. Mas muitas pessoas não se deram conta porque o feriado caiu em um domingo. Agora vai ser dia de folga no comecinho da semana para algumas pessoas. A Lei Federal 9.335/96 determina que cada município brasileiro pode ter até 4 feriados. O presidente da Câmara Municipal de Uberlândia, Alexandre, explica que os feriados de Sexta-feira Santa e Corpus Christi são considerados nacionais. Para o vereador, o feriado municipal da Consciência Negra está autorizado porque segue a Constituição. Uberlândia hoje tem 2 feriados municipais, que é Nossa Senhora da Abadia e também o aniversário da cidade de Uberlândia. Agora que foi criado o ano passado, o dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, como sendo feriado nacional, feriado municipal. Então eu entendo que está dentro da Constituição, podendo até ter 4 feriados municipais, nós estamos dentro da Constituição com 3 feriados municipais. 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. A data faz referência ao dia da morte do líder Zumbi, que lutou contra a escravidão dos negros no Brasil. Em Minas Gerais, a data é comemorada em 12 cidades. Convencionou-se que o 13 de maio seria uma data que nós, descendentes de escravizados, devemos comemorar, reverenciando a princesa Isabel, que teria feito a libertação dos escravizados. No entanto, essa libertação ela não veio com políticas de ações afirmativas, né, para incluir a população negra na sociedade brasileira. Daí o movimento negro reconfigura e coloca o 20 de novembro, que é o dia do assassinato do líder negro Zumbi dos Palmares, como um marco importante na nossa luta, né, dos negros e negras por inclusão social. Daí o Dia da Consciência Negra. A superintendente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Uberlândia, Lécia, acredita que o significado da data é importante, mas alerta que o feriado pode afetar o comércio local. Dando um exemplo simples, uma empresa que trabalha de segunda a sexta-feira, ela abre em média 22 dias úteis, com menos 3 dias de feriado. Isso vai para 19 dias úteis e 19 dias é praticamente aí metade de um mês.
Então, as contas, elas vão chegar com o mês fechado, aluguel, fornecedores, folha de pagamento dos funcionários. Entretanto, ficou aí menos dias para se trabalhar, para se realmente, né, vender e aferir esse resultado. Lécia explica que as lojas só poderão funcionar no feriado do dia 20 de novembro se seguirem o acordo homologado pelo Sindicomércio e Sindicato dos Empregados no Comércio de Uberlândia e Araguari, SECUA. Uma das regras é o pagamento de horas extras em dobro. Precisa, então, que a empresa que pretende abrir e funcionar no dia 20, entre em contato com os sindicatos, Sindicomércio e SECUA, para verificar as condições desse acordo. Ela precisa cumprir o que está acordado para abrir no dia 20 de novembro. Aproximadamente 54% da população brasileira é negra. O professor Guimes explica que a data é importante para reforçar a identidade e luta do movimento. O que a gente quer é que todos parem para que esse dia seja um dia de reflexão sobre as condições da população negra no Brasil, né? Esse é o 20 de novembro. É um dia de todos, não só dos negros, como também dos não negros. Para algumas pessoas, o feriado é importante e deve fazer parte do calendário de Uberlândia. É importante, sim. Isso é importante para nós todos, né? Acho que é importante porque para lembrar o que passou, né? Sobre o passado que recorreu antigamente. Tendo a data específica, todo mundo vai ter essa consciência. Nós vimos aí na reportagem que as cidades têm comemorado a data. Para muita gente, é só mais um feriado, mas não pode ser encarado assim. É um dia que deve servir também de reflexão sobre a cultura afro-brasileira e a relação direta com a formação de todo o nosso povo. Para a comunidade negra, é uma data ainda mais especial. E nós vamos saber por quê com o historiador e também escritor Jeremias Brasileiro. Jeremias, muito obrigado pela presença. Obrigado. Quando a gente fala da importância, não do feriado, mas da importância da data, a gente tem que levar em consideração o quanto a comunidade negra ela é importante no aspecto cultural e no aspecto social de toda a comunidade, de todo o nosso povo, não é mesmo, Jeremias? Assim, 20 de novembro é essencialmente para a comunidade negra brasileira e a sociedade civil de modo geral, importante porque nós retomamos um debate, uma narrativa de uma outra história que há muito tempo ficou ocultada, que é a luta efetiva do negro e da sua presença no país. Quando a gente fala, por exemplo, do interior do país, a gente tem já algumas políticas públicas voltadas, inclusive para a inclusão, para as minorias. E aí, claro, a gente fala da comunidade negra, mas as minorias são várias pessoas com relação à orientação sexual, a questão também de educação, posição socioeconômica. A gente pode dizer que o interior é um pouquinho melhor ou não, está na mesma condição do Brasil e ainda merece mais políticas públicas a favor de tudo isso. De certa forma, algumas políticas públicas avançaram de modo interessante no Brasil. E entre elas, principalmente, as políticas afirmativas em relação à presença dos negros através de cotas nas universidades públicas e em algumas particulares. De outro lado, ainda é necessário uma efetivação maior de outras políticas que dependem muito da ação direta dos prefeitos em seus municípios. E quando a gente fala nesse processo de educação para a vida, não de educação formal, que é aquela de sala de aula, mas educação da vida mesmo, cidadania principalmente, tem que começar desde cedo. A gente tem que envolver as crianças, porque elas são os agentes multiplicadores, inclusive dentro de casa, envolver nas políticas públicas. As escolas têm um papel fundamental nisso tudo. Nosso entendimento, em termos de cultura afro-brasileira principalmente, é que a educação, a cultura, são os princípios basilares da constituição de um povo. Sem essa constituição, sem esses princípios, é difícil você trabalhar e tentar diminuir, ainda que sejam os preconceitos, as discriminações, os racismos que a todo tempo, infelizmente, têm sido evidenciados no Brasil. Ou seja, sem uma educação de fato, sem um investimento público nessa educação de fato, nós teremos cada vez mais dificuldade em lidar com essas situações constrangedoras. Jeremias, agora eu vou te pedir para fazer considerações finais. Eu acho que até como historiador, entendedor não só da nossa área de educação, mas de formação de todo um povo, e escritor, inclusive, também, com todo esse trabalho voltado à nossa comunidade, de Uberlândia, da nossa região, o que você faz de resumo ou de síntese da importância dessa data para nós? Olha, essa data, como você disse no início, não é apenas mais uma data.
é para nós o princípio da solidificação de um momento histórico, que é um momento histórico gestado pela população brasileira. Todas as outras datas, elas são criadas pelo Estado e pela religião. Você tem, então, as datas de feriados, as datas civis. Esse 20 de novembro, Zumbi dos Palmares, é primeiro, então, o feriado, efetivamente um feriado nacional. 20 de novembro, Zumbi dos Palmares, é para nós o primeiro feriado nacional brasileiro gestado pela sociedade civil. É importante, olha só, aqui fica a reflexão para todos nós, né? A importância da contribuição da cultura afro-brasileira na formação de todos nós, de toda a população brasileira. Jeremias, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Nós agradecemos. Espero contar mais vezes com você. Obrigado. E depois do intervalo, sabe aquelas carinhas enviadas em mensagens pelo telefone ou pelo computador? Muita gente usa para se comunicar, sem ao menos saber o significado delas. E ainda, projeto Extramuros pretende levar as pessoas aos museus. É daqui um pouquinho, TV Notícias faz um rápido intervalo e volta já. Termina já na próxima sexta-feira o período de inscrições para o preenchimento de vagas nas escolas municipais de Uberlândia para o próximo ano letivo. A inscrição não garantirá a vaga e não terá validade como matrícula, mas é o primeiro passo para tentar conseguir que a criança ou adolescente estude na escola mais próxima de casa. O menor de idade deve ir acompanhado dos pais a alguma escola da rede municipal, com os documentos dos candidatos e dos pais também. A inscrição também pode ser feita pela internet, no www.uberlandia.mg.gov.br, na aba Inscrição Escolar 2018. Alunos do curso de Artes Visuais da UFO estão promovendo atividades lúdicas e oficinas de graça abertas a toda a comunidade. Uma das propostas é estimular as pessoas a visitarem os museus. É o projeto Extramuros. Daniela Malagoli traz mais informações. Olá, Flávio, boa noite para você. Bom, eu vou conversar com o Rafael Faria, que é estudante de Artes Visuais da UFO, que é quem dá mais detalhes para a gente. Rafael, você estava me dizendo que esse projeto Extramuros se constrói em cima de 3 eixos, não é isso? Quais são? Então, o projeto Extramuros, ele é uma proposta que ele trabalha a partir de uma dinâmica do museu, da cidade e da memória. Pensando nessa importância da instituição museu enquanto espaço que vai resguardar uma memória, que vai fazer essa preservação, e como esses corpos e esse acesso dos corpos a essa instituição é importante. Então o projeto ele vai ressaltar essas forças que cercam a instituição museu. Ele acontece num eixo que são simultâneas, a gente vai montar um circuito em que acontecerão o que a gente chama de oficina intervenção, que é uma proposta que a gente vai trazer esses transeuntes do entorno do museu, as pessoas que se interessarem por participarem da ação para vir fazer essa visita nos dias de sábado. Até estimular essas visitas, você estava me explicando, não é isso? Isso, estimular esse hábito da frequentação do museu, esse hábito da leitura da imagem, como o espectador ele tem um papel que é quase um papel do artista também, quando ele vai olhar para essas imagens, quando ele vai olhar para o mundo. E a gente tenta ressaltar essas questões a partir de olhar para essas texturas da cidade. Por exemplo, a gente tem um caso de um bueiro aqui na Porta do Mundo, que é um bueiro de 1922, de quando Uberlândia chamava Uberabinha. Então, como essa materialidade e essa memória se cruzam e como essa instituição museu é importante. Além de tudo, além das oficinas, a gente também vai contar com uma visita mediada. E ao final dessa visita mediada, a gente convida os participantes para tomar um cafezinho aqui para a gente e conversar um pouquinho sobre a arte e sobre a experiência no museu. E falando em participação, qualquer pessoa pode participar? Como fazer? Tem que fazer inscrição? Então, é aberto a qualquer público. A ideia do projeto é que esse tempo de participação dos indivíduos seja determinado por eles mesmos, né?
Porque pensando nesse indivíduo que está ali, às vezes, pegando o ônibus e tem uma meia horinha no intervalo do trânsito dele para o outro destino, e ele pode vir aqui ao museu e ter essa experiência estética e construir esse hábito da visitação do museu, dessa relação com a arte na vida das pessoas. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Flávio, então fica o convite aí para vocês que nos assistem. A partir desse sábado já tem oficina, já aconteceu no outro também. Essas oficinas vão acontecer até o fim de novembro. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Daniela, pelas informações. A troca de mensagens pelos dispositivos móveis tem feito com que as pessoas digitem mais. E para acelerar a comunicação, recursos visuais, como os populares emojis, são cada vez mais usados, principalmente entre os jovens. O repórter Rafael Ribeiro, da NTV de Patos de Minas, nossa parceira, traduziu essas mensagens e mostra pra gente. Um emoji vale mais que 1000 palavras. Mas será que é isso mesmo? Por incrível que pareça, houve tempos que a comunicação era feita através de pinturas nas cavernas, as chamadas pinturas rupestres. Só que aí o tempo foi passando e surgiu a tecnologia, os aparelhos smartphones. E é através deles que surgiram também um novo tipo de pintura, ou melhor, os emojis, que são digitalizados. Através deles, a pessoa consegue mandar um coração, fotos que expressem algum tipo de sentimento ou até mesmo que possam encurtar a conversa. E essa turma aqui de alunos entende bem desse assunto e dessa forma de conversar com as pessoas. Quando tá triste é aquela carinha meio de triste ou com um chorinho, uma lágrima. Para expressar um amor? Sim, ó, um coração, aquela carinha que tem dois assim nos olhos. Quando tá um pouco nervoso? É uma carinha vermelha de nervoso. Para parabenizar alguém, como que faz, Clara? Ah, tem as palminhas, tem os confetes, tem os balãozinhos, tem bolo de aniversário, tudo. A palavra emoji vem do japonês e surgiu a partir da junção entre imagens, e emoji, personagem. Já no inglês é emoticon, emo de emoção e icon de ícone. Mas para expressar, né, o que a gente está sentindo, ou como se fosse uma conversa pessoalmente, só que mais real. Ajuda, tipo, quando você vai falando, demonstrar sentimento pela pessoa, não vai chegar na cara e falar, te amo, aí você já fica tipo meio, vou mandar um coraçãozinho, tá? Na forma de expressar sentimentos, tipo que exemplificar para a pessoa o que você quer falar. Você acha que isso mudou a forma de comunicar? Mudou bastante, porque, tipo, antigamente todo mundo conversava usando palavras, era só palavra e todo mundo entendia tudo por causa disso. Aí do nada foi chegando os emojis, os desenhinhos, aí todo mundo meio que estranha, acha complicado, mas entende. De acordo com o site Emoji Tracker, que monitora o Twitter para calcular a utilização de emoji, as pessoas enviam em média 250 a 350 twitters de emoji por segundo. Para essa neuropsicóloga, os emojis podem sim facilitar a forma de comunicação. Eles facilitam por um aspecto, que é o quê? Para você escrever, por exemplo, a palavra parabéns, quantos cliques você tem que dar nas letras? Ao passo que você bater o dedo na palminha, já diz parabéns. Mesmo com os emojis sendo mais usados pelo público jovem, Maria afirma que os desenhos também ganharam espaço pelos idosos. Interessante que tem alguns idosos mesmo, que se divertem muito com o celular, com o tablet, justamente com essas mensagenzinhas, com esses desenhos, essas coisas todas, que às vezes eles, na época deles jovens, eles não tinham isso, não existia, né? Então tem alguns que se divertem muito e que gostam muito. A especialista faz um alerta importante aos pais. Nada em excesso é bom, né? Então, se os adolescentes, vamos fixar mais nos adolescentes, eles ficarem só nesse nível de comunicação, aí eles vão ter alterações neurológicas mesmo. Áreas importantes do cérebro que poderiam ser desenvolvidas, deixam de ser. E essa vergonha de expor sentimentos através da conversa pode causar divisão dentro de casa, segundo a especialista. Imagina se um pai precisar chamar a atenção de um filho, em vez de sentar e conversar com ele, vai mandar um desenhozinho para ele?
Pode, né? Então tem que sentar e conversar, né? O rapaz que quer namorar com a menina, ele vai ficar mandando coraçãozinho para ela? Não, ele tem que sentar, conversar, né? E chegar realmente num acordo. Então, essa linguagem, digamos assim, que é globalizada e que não tem como a gente barrar mais, eu acredito que não dá mais para a gente voltar atrás e tirar isso, né? Ele vai continuar existindo sim, só que a gente precisa dosar, aprender a utilizar de uma forma que não vai trazer prejuízo. O TV Notícias desta quarta acaba aqui. Boa noite para você e aproveita o restinho do feriado. Tem mais informações a seguir no Jornal Minas, segunda edição. Um abraço e até amanhã.